Pessoal, uma boa noite. Meu nome é Rodrigo, estou aqui representando o Laboratório IVA Laboratórios, junto com a Daniele, da área de marketing, Poliana, a doutora Lívia Fraga, que é prazer estar aqui, Rodrigo. especial, nós que agradecemos. A doutora Lívia vai nos falar um pouco sobre acne, todas as curiosidades, o que é acne, o que esse drama que acompanha aí uma faixa etária importante, né, da adolescência de todo mundo, que passou pela vida de todo mundo, em algum grau. Podendo se estender até a vida adulta, inclusive. A gente vai ver isso hoje. E eu queria muito aproveitar esse momento também, em nome da IVA, e agradecer a todos vocês por terem se inscritos. Vocês passaram por um processo seletivo para estar aqui com a gente. A gente quer compartilhar com vocês algo que realmente é disruptivo, inovador. A gente acredita muito nessa tecnologia. Nós não estamos trazendo mais um produto para o mercado. Nosso convite para vocês e a proposta que a gente está trazendo aqui como IVA é de trazer um produto que tenha uma proposta científica daquilo que ele vai entregar. E esse convite que a gente está fazendo a vocês. Nós sabemos hoje a influência que tem um grupo como vocês falando sobre um produto com a base que a doutora Lívia e o produto traz para a gente. Então é nisso que a gente acredita muito. Nós somos uma empresa pequena, nós não somos uma mega indústria do mercado farmacêutico, mas nós nascemos grandes no coração, nascemos grandes no produto, e eu acho que é isso que importa. Então o nosso pedido aqui é quase de uma ajuda para que a gente possa fazer esse produto se tornar o maior possível, no menor espaço de tempo possível, porque dessa forma a gente vai conseguir levar mais pessoas um produto realmente muito eficaz. Então, muito obrigado. E eu vou passar a palavra para a doutora Lívia, que é o mais importante para a gente, que é saber exatamente o que é acne. O que é essa... É patologia, doutora? Posso falar que claro, é uma doença, né? Uma condição de pele bem desagradável. E antes de começar, Rodrigo, eu queria dizer que eu realmente aceitei esse convite justamente para acreditar que o laboratório tem trazido algo extremamente embasado na ciência, né? Que é fundamental para nós médicos trabalharmos com embasamento científico e algo inovador. O que a gente tem aqui na mesa não é mais o mesmo, né? É algo realmente novo que nenhum outro laboratório tem e que eu tenho certeza que isso aqui vai se espalhar pelo mundo, porque é completamente diferenciado. Agora sim, vamos começar sobre... vamos começar conversar um pouquinho sobre a acne, falando sobre a sua prevalência na população. A gente vê ali um dado do segundo parágrafo que mostra que a acne pode acometer até 85% dos adolescentes. Ele pode se estender sim para a vida adulta em menor prevalência, mas estende em alta prevalência ainda. E nesse segundo slide a gente vê que nós mulheres a gente sofre, não tem um dia de paz, porque a gente percebe que as mulheres são mais acometidas do que os homens. Elas têm a tendência em ter uma acne mais precocemente e de mais difícil controle, se estende por mais tempo, apesar dos homens terem acne mais grave. Então os rapazes começam com acne com um pouco mais de idade e tem um grau mais avançado do que a das mulheres. Das mulheres tendem a durar mais tempo, começar antes, terminar depois, mesmo sendo de um grau mais leve. E doutora, posso fazer uma pergunta? Isso se dá todo mundo pergunta sobre isso, né? É uma fase, é o hormônio, é o pico hormonal que realmente provoca essa diferença entre como a acne acomete um homem e a mulher? Sim, na puberdade a gente tem um pico hormonal, por isso é tão prevalente nessa idade, né? É uma doença autolimitada, significa que ela se trata sozinho. Nossa, então não precisaria usar acne? Não, porque se a gente deixar a acne usufruir dos anos que ela vai ficar na nossa pele, a gente vai levar pro resto da vida manchas e cicatrizes. Por isso a gente trata. Porque depois de carregar as manchas e cicatrizes, é isso aqui para poder cuidar. Então a acne é uma doença que, apesar de ser autolimitada, a gente tem que tratar precocemente. Começou a surgir, já é hora de entrar com a acne. Nossa, que importante. E ali a gente tem a etiopatogenia da acne, como que ela realmente se forma, né? Então, existem algumas situações que levam ao aumento da secreção sebácea. Então a gente tem ali na primeira bolinha ali roxa, uma unidade pilosebácea. O que é a unidade pilosebácea? É um conjuntinho, um órgãozinho que tem um pelo e uma glândula sebácea. Algo estimula a produção de sebo, isso estimula também uma hiperkeratose, ou seja, aumento de queratina na região. Se aumenta a queratina, fecha o porinho por onde o sebo deveria sair e o sebo fica ali obstruído. E isso é um ambiente maravilhoso para ter uma colonização bacteriana. Nós temos duas principais bactérias que crescem ali nessa região e geram o processo inflamatório que é a acne. Então a acne nada mais é do que um processo inflamatório de uma unidade pilosebácea da pele. Aí sim são as coisas que vêm por trás da unidade pilosebácea. O que pode levar a toda aquela etiopatogenia das bolinhas roxas que eu mostrei para vocês. Começando de baixo para cima, a gente tem alguns medicamentos, né? Então a gente sabe que, por exemplo, o lítio, que é um estabilizador de humor, pode provocar acne. A gente sabe que alguns corticoides também podem provocar lesões semelhantes. A gente sabe também que esteroides anabolizantes, né, hormônios, podem provocar essas lesões. O item 5, hereditários, né? Nada como uma genética, então a gente pode realmente puxar isso de família, né? A gente vê muito em consultório, nossa, minha mãe teve a mesma coisa, meu pai teve a mesma coisa, minha irmã mais velha também sofreu com isso na adolescência, enfim. Então os hereditários, os fatores psicológicos, a gente considera como um gatilho de agravo. Então aquele paciente que tem a tendência de ter uma acne, ele pode piorar a depender do estresse que ele está vivendo. Ali, uma das bactérias, né, que provocam isso, então, uma colonização bacteriana leva-se a inflamação e infecção da unidade pilosebácea. A alimentação, comprovadamente, a gente sabe que alimentos de alto índice glicêmico, derivados da proteína do leite, por exemplo, o whey protein. A gente acha que é só alimento porcaria aqui, poderia provocar, e não. O whey protein é super saudável, como é derivado da proteína do leite, também pode provocar acne. Então, tem algumas pessoas que têm sensibilização a isso. E estilo de vida, pacientes que se expõem muito ao sol, fazem esportes, ao ar livre, pacientes que gostam de massagens faciais com óleos oclusivos. Então, a gente precisa entrar num processo investigativo da vida comum do paciente quando a gente se dispõe a tratar acne, porque a gente precisa saber como que funciona o dia a dia dele pra gente tentar entender qual que é o gatilho que está provocando toda aquela cascata inflamatória da unidade pilosebácea. Doutora, é por isso que a gente tem a necessidade também de ter diferentes produtos. É exatamente para cada estilo, a senhora precisar fazer uma limpeza mais profunda em um tipo de hábito de vida, em outro. É isso? Com Ou certeza. a rotina ela acaba sendo padronizada? Todos deveriam obedecer a mesma rotina? Não. São diferentes, né, com o mesmo objetivo. Então a gente vê que pacientes que se expõem ao sol, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado do que pacientes que não se expõem ao sol. Pacientes que costumam ter atrito na pele por algum motivo, por exemplo, caso de massagem, a gente precisa ter um cuidado maior do que pacientes que não têm. Então, realmente, a rotina de pele do paciente pode mudar. E, por fim, as causas hormonais, que eu deixei por último de propósito, porque é um pouco polêmico, né? A gente considera a causa acne hormonal quando o paciente tem, por exemplo, um tumor de adrenal, que aí é produtora de hormônio, e aí isso aumenta o hormônio na circulação periférica. Então, síndrome dos ovários policísticos, coisas que aumentam os hormônios em circulação periférica. Porque, por exemplo, a gente já sabe que os receptores desses hormônios na pele do paciente que tem acne, eles são em maior quantidade e hiperativos. Então, a maioria das acnes tem a circulação hormonal periférica normal. Então, é muito raro a gente pesquisar com exames hormonais do paciente. Muito raro disso ser necessário de acontecer. É verdade. Eu tratei acne e nunca me pediram um exame hormonal. Normalmente a gente não pede, porque a circulação hormonal está normal. Só que os receptores da sua pele têm maior quantidade e são hiperativos, entendeu? E a gente está até tendo alguns comentários aqui. A Thaís comentou que ela tem endometriose, que isso causa muita espinha nela.
e que a Franciele também tem síndrome dos ovários policísticos que causou acne nela. Tá vendo? O pessoal sofre mesmo. Você vê 2 mulheres. Homens reagem. Cadê os homens aí reclamando disso? Não tem. Tá vendo? Já nasceu Mas é que Deus é perfeito, né? Deus deu o privilégio da mulher de nos gerar, e em consequência também trouxe mais probabilidade de desenvolver. Né? Mas aí é isso. Esse slide é isso. Vamos pro próximo. E aí a acne, como a maioria das doenças de pele, a gente tem graus. A acne pode se manifestar de maneiras diferentes. A gente a classifica de acordo com a aparência delas. Então, nessa primeira foto, a gente vê a acne grau 1, que a gente chama de comedoniana, porque essas bolinhas que surgem, a gente chama de comedão. Então, a acne comedoniana, ela pode ser esse cravinho preto ou uma bolinha fechadinha branca. Eu sempre tive essa dúvida, se essa bolinha branca podia ser acne grau 1. classificada como Exato. Aí, se há uma inflamação nesse comedão, vira grau 2. Mostra aí pra gente, Dani. Acne grau 2. Olha como que o processo inflamatório ao redor do comedão está mais intenso do que no grau 1. Ela está bem mais vermelha. Volta lá para ver o grau 1. Olha como que é bem mais clarinho. Grau 2, aí já tem o processo inflamatório ao redor do comedão e assim a gente vê pela hiperemia, pela vermelhidão da pele do paciente. Na acne grau 3, esse processo inflamatório pega a camada mais profunda. Então a gente consegue, inclusive, sentir, sabe, o paciente, quando você palpa e você sente aquela bolinha lá no fundo da pele, isso é a acne nódulocística, que é a acne grau 3. E a partir dessa acne que a gente fica realmente com medo de ter cicatrizes e manchas, porque ela pega camadas mais profundas da pele. Então o ideal é que a gente não espere chegar nesse ponto para começar a tratar. Lá no grau 1 a gente vai começar. Mas então eles podem evoluir. Sim, podem evoluir. Pode começar como um grau 1, ir pro grau 2, no mês seguinte, grau 3, se não tratar, tem a tendência de piorar. Ninguém dorme um dia, Dani, com a pele lisinha e acorda no dia seguinte com a nódula cística. Não é assim. Ela vai dando os primeiros sinais e a falta de cuidado vai evoluindo, o tratamento errado vai evoluindo. Nas costas é mais difícil. Acne corporal é bem difícil. E doutora, pensando que a acne afeta uma determinada faixa etária, né? Pelo menos ali a grande maioria, como ela mostrou percentualmente, a prevenção, o uso antecipado, mesmo quando tem um grau muito leve, é uma forma de se prevenir contra tudo isso. Com toda certeza. Não sabe nem se pode vir a chegar a um nível desse, mas é a única maneira. É a única maneira. Apareceram as primeiras lesões, é a hora de já se consultar e fazer o uso do Aquinone. É logo que tiver a primeira lesão. Não espere evoluir não, porque depois vai dar mais trabalho. Acho que seria legal só a gente comentar aqui, pessoal, que daí no final a gente vai fazer um apanhado de perguntas, tá? E fazer mais um bate-papo mesmo, tá bom? E aí, olha que incrível. Paramos aí na nódula cística, a gente tem ainda o grau 4 e o grau 5. Acne grau 4 e 5 são acnes que desfiguram o ser humano. Olha isso. Então é a nódula cística se unindo uma na outra ali na derme, na unidade pilosebácea, vai fistulizando, vai formando pontes entre um nódulo e outro, entre o cisto e outro, e vai formando essas coisas aí gigantescas. É uma acne que desfigura o paciente, obviamente vai ficar com uma cicatriz, não tem saída. Vai ficar, então não deixa chegar nesse ponto não, porque senão você vai chorar pro resto da vida. E a acne fulminans é super interessante, é a mais grave de todas porque ela tem acometimento sistêmico. Ela apresenta sistemicamente sinais de infecção. Ou seja, o paciente tem febre, tem dor nas articulações, tem dor muscular, olha ali escrito, mal-estar, mialgia, artralgia, leucocitose, aumento dos leucócitos no exame de sangue, que significa infecção. Então é uma acne super grave que acomete o organismo inteiro do paciente, tá? E aí... Doutor, desculpa, é comum? Acne fulminans? Menos, bem menos. 1, 2 e 3 são as mais comuns, sem sombra de dúvidas. E aí o diagnóstico é clínico, né? A gente de ver, a gente já sabe que é acne. E em uma conversa com o paciente, a gente consegue identificar quais são esses gatilhos de causa e gatilhos de piora pra gente orientar o paciente quanto a isso, né? Olha ali que interessante que eu falei anteriormente, que a cura espontânea acontece, tá vendo? Pode melhorar sozinho, vai melhorar sozinho com a queda hormonal. Então, na puberdade, o paciente que não trata, quando ele atinge a vida adulta, vai melhorar sozinho. O problema são as consequências que a acne traz pra essa pessoa. Risco que não vale assumir, né? Não é nem falar que não é nem risco, vai acontecer. Vai acontecer. De certo, vai. Vai ficar com cicatriz e mancha. E aí a autoestima, né, o estigma que o paciente vai carregar pro resto da vida, não compensa, né? Por isso que a gente realmente se preocupa em tratar. Em relação ao tratamento, né? A gente tem hoje no mercado alguns tratamentos muito convencionais e é exatamente isso que a gente veio fazer aqui hoje, que é causar um rebuliço no que é convencional e trazer algo novo. Esse produto aqui não é um produto que é igual ao de outros laboratórios com outra roupagem, em outro frasco. Não é isso. A gente realmente, a IEVA ficou aí 20 anos junto com a UFMG, né, e com a BHTEC, estudando e pesquisando uma nova molécula para poder trazer para o mercado da acne, uma molécula que seja segura e que tenha menos efeitos colaterais. Porque a gente tem algumas dificuldades nos tratamentos hoje. Dificuldade número 1, a necessidade de associar muitos produtos, muitos medicamentos para um único paciente. Porque um medicamento é melhor para secreção sebácea, o outro é melhor para queratinização e o outro é melhor para poder matar a bactéria. E aí o paciente fica num mundo de medicamentos para poder tratar. A gente tem uma outra dificuldade, que é que os medicamentos eles causam muita irritação na pele. Sempre que o paciente está tratando acne, topicamente ele fica com a pele super irritada, fica com a pele sensível. Quem já tiver tratado acne e estiver me ouvindo, fala aí nos comentários como que foi a experiência. Descama a pele, arde. Às vezes, para passar um protetor solar, fica com a pele ardendo. Uma outra questão é que a gente não pode fazer uso crônico desses produtos, né? Então tem dia para começar e dia para terminar. Olha, até aqui o resultado foi ok, mas queria usar mais para melhorar o resultado. Não pode fazer uso crônico. Então, o que a gente buscou nesse estudo era algo que a gente pudesse ter alguma exposição solar, porque os convencionais também não podem ter exposição solar, e hoje a gente ali na padaria, caminhando para a faculdade, a gente já pega sol de fora no país tropical. Como que eu vou tratar minha acne sem poder pegar sol numa caverna? Entendeu? Então, diante dessas dificuldades, a IEVA, a UFMG e o BHTEC pesquisaram alguma molécula que fosse capaz de me permitir usar medicamento de dia e de noite, que eu pudesse fazer uso crônico, porque isso aqui entrega a possibilidade de fazer uso crônico e sabemos que quanto mais tempo isso aqui estiver em contato com a pele, melhor vão ser os resultados. É um produto só, é uma molécula só, fazendo todas as etapas do processo inflamatório. Então facilitou muito a vida de quem vai usar. Que bom. Gente, olha, vale até falar, viu? Doutora Lívia foi convidada, claro, óbvio, para conhecer o laboratório da IEVA. Nossa, muito legal, gente. Ela foi do BHTEC, que fica da UFMG, conhecer o nascimento desse produto, toda a origem, os anos que foram dedicados de ciência e de estudo pela UFMG, ali junto com seus cientistas, até virar um produto como esse. Então a doutora Lívia está falando aqui, mas ela teve acesso não só ao nosso laboratório, mas como teve acesso a todos os estudos clínicos que envolviam o que ela acabou de falar. São muitas informações, né? Para ele chegar até aqui, muito tempo de estudo, muitas informações que precisaram ser passadas pelo aval da Anvisa, né? Exatamente. Isso aqui é um produto com registro na Anvisa, entendeu? Então, isso, aqui no Brasil só pode ser comercializado o produto que tem Anvisa. Esse aqui tem, ou seja, passou todos os testes de eficácia e de segurança. Perfeito. Entendeu? E digo, vou fazer ainda um adendo aqui. Quando a gente lança um produto de patente, pessoal, é diferente quando eu lanço um produto usando moléculas já conhecidas dentro do mercado. As exigências da Anvisa para o lançamento de um produto usando moléculas já conhecidas de anos da sua segurança é muito mais rápida. No caso da Quinano, não, o Blue Active é uma molécula inovadora, disruptiva, não existia uma referência dentro do mercado. Então isso fez também que a Anvisa exigisse da gente muito mais. um nível de a gente trouxe o Blue Active do desconhecido
desconhecido para o conhecido. Nós estamos introduzindo essa molécula no mercado. Então a exigência da Anvisa é infinitamente maior. O que vai acontecer no futuro? Olha, vai ter outros laboratórios querendo roubar, querendo pegar essa molécula também, porque realmente é uma molécula que veio para ficar. E eu fico muito feliz de estarem aqui na live as pessoas que estão participando disso. São as pessoas que vão ter o nome delas linkadas ao Blocktiv eternamente. Daqui a 5, 10, 20 anos, o Blocktiv vai começar e continuará sendo sucesso. E são essas pessoas que estão nos assistindo aqui que foram as responsáveis por espalhar isso pro Brasil. Olha aí, gente, esse é o convite que a gente fez, prometemos e cumprimos, viu? Tá aqui o produto. O diferencial da nossa, até do gel de limpeza, é que em todos os produtos tem a molécula. Exatamente. Então, assim, não é simplesmente o gel de limpeza como outro qualquer, não. A molécula tem todos os produtos da linha daqui, não. Poliana trouxe um ponto importante, doutora. Eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta aqui. A gente vê vários produtos no mercado com diversas diferenças nas suas apresentações, né? Todos esses produtos, nas suas diferentes apresentações, levam o mesmo princípio ativo ou não? Só levam a mesma marca e levam um princípio ativo diferente? Não, princípios ativos diferentes. Entendi. E aqui no Acnano a gente tem Blocktiv em todos, porque nos estudos a gente viu que quanto mais tempo de contato da pele com o Blocktiv, melhor vai ser o resultado. Então nós nos preocupamos, nós não, né? A Eva se preocupou em colocar em todos os passos da linha Acnano, desse tratamento de acne, o Blocktiv. Legal. Gente, olha como é que é importante a gente pensar num conceito de rotina skincare mesmo no cuidado com a pele. Os estudos científicos que a doutora Lívia teve acesso, isso era uma curiosidade minha, os melhores resultados foram daqueles pacientes que usaram toda a nossa linha, todo o kit completo. Nós fizemos o teste isolado com cada produto e fizemos o teste daqueles que usaram toda a linha. E o resultado desses pacientes foi um índice enorme, que inclusive está no nosso site lá, de 84% de redução da acne. E não existe no mercado um produto que traz um número como esse, viu? E achei super interessante também, porque ele não tem nenhum ativo animal, né, de origem animal. Não foi testado em animais. É um produto verdadeiramente vegano. Gente, eu vou falar a briga que a gente comprou. Aqui da Poliana, me corrija se eu falar alguma coisa errada, por favor. Quando a gente tem uma inovação na mão e a gente quer trazer ela para o mercado, se torna muito mais fácil se a gente associar essa molécula inovadora a alguma molécula já conhecida no mercado. Só que a gente resolveu comprar a briga de trazer o Blocktiv de forma isolada como molécula ativa dentro do Acnano, porque a gente quer primeiramente provar que essa molécula é uma molécula que cumpre com aquilo que ela se propõe. Futuramente a gente pode expandir essa linha, fazendo diversas associações. A doutora Lívia viu que existe essa possibilidade de a gente fazer essa linha se multiplicar, mas nós compramos a briga de fazer com que esse produto viesse com uma substância ativa única para o mercado, porque o que a gente quer, e é isso que a gente chama vocês aqui para trabalhar com a gente, é exatamente provar que Blocktiv é um produto revolucionário, disruptivo. E quando a gente fala de disruptivo, é porque é tudo isso que a doutora Lívia está falando, e eu vou trazer um detalhe. Existem muitos anos que não tem uma inovação, um produto de patente. A gente realmente precisava disso no mercado. Então é um mercado carente, né, doutora? É um mercado carente. Acho que não só do nosso lado, como consumidor, mas como médico. Também, porque a gente passa por essas dificuldades que eu falei. Imagina, só pode usar o produto, mas não pode pegar um pingo de sol. Eu vou andar na rua como? Posso usar o produto, mas vou ficar com o rosto descamando, vermelho, machucado. Como que eu tenho que usar 15 passos de skincare para poder tratar a acne? Como que eu faço isso? Beleza, né? Nem todo mundo tem esse tempo. Nem tempo, nem dinheiro. Nem dedicação. Né? Nem dedicação. Então, assim, são muitas coisas que atrapalham o tratamento tópico de acne. A gente precisava realmente de algo relacionado a isso. E eu fiquei muito satisfeita. Não sei se o pessoal entendeu o que ele falou. Ele falou que ele não quis associar o Blocktiv a nenhuma outra molécula conhecida porque ele confia no Blocktiv. Então, por exemplo, imagina colocar um Blocktiv e hialuronic. Mas não, é o Blocktiv sozinho, gente. A gente tem essa confiança, essa segurança para passar para vocês. De uma forma mais minimalista. Sim, é mais limpa, exatamente. Inclusive, tá na moda, né, gente? Produtos minimalistas. A gente teve a época de que quanto mais dentro de um produto substâncias químicas tinha, melhor aparecia o produto em sua eficiência. E agora isso é o inverso. Quem é bom mesmo trabalha sozinho. Olha aí. Muito bom. Bom, agora realmente a gente vai falar um pouquinho mais sobre o ativismo, né? Ô, gente, foi uma brincadeira de bastidor. A Dani, ela fala que ela é tímida. Não tem nada de tímida. Então, de vez em quando eu vou forçando o microfone aqui pra ela participar com a gente, porque ela tem uma participação ativa de dentro desse produto. A gente quer que todo mundo saiba disso. E essa é a nossa maneira de convidá-la e de vocês ficarem sabendo disso, viu? Aqui a gente tá trazendo pra vocês um resumo do que a Lívia falou com toda a sua empolgação aqui, porque é essa palavra depois que a gente conhece lá e vê, né? É um encantamento muito grande, uma satisfação muito grande, porque o mercado tava carente disso. Fiquei muito feliz mesmo. E a Lívia, assim como vocês, é a única médica dermatologista no Brasil que tem conhecimento sobre o nosso produto. Vocês acreditam no prestígio? Nesse nível de íntegra, sobre trabalho científico, como nascer, acesso aos papéis mesmo. Acesso ao nosso departamento científico. Ela conversou lá com os nossos cientistas. Então, todo mundo nerd, gente. Vocês estão entendendo. Eles estão lá falando de átomos. E porque a gente queria que a doutora Lívia experimentasse isso que a gente já vem experimentando há alguns anos, que é essa empolgação realmente de trazer um produto que teve 18 anos de dedicação de professores, alunos, no desenvolvimento de uma molécula. Tem alguém que não tem 18 anos assistindo a gente, será? Imagina, a molécula está sendo estudada mais tempo. Você nem era nascido, né? E a molécula já estava em estudo. E você está participando agora desse momento. Olha que legal. E uma outra coisa que é importante dizer é que isso acontece muito dentro das grandes universidades do Brasil, que é uma dedicação, um estudo dos professores, dos alunos, mas o produto acaba não se transformando, não acaba não virando um produto final. Então tem muita ciência dentro das universidades que acaba não virando um produto que, por consequência, acaba não chegando até vocês, até os consumidores. E isso é uma frustração de todas as universidades. Então, esse é um momento que é compartilhado, esse sentimento, com a própria universidade. A universidade está com um mesmo orgulho que a gente de estar falando, caramba, saiu um produto que estava lá no papel e agora ele se materializou e vai estar disponível para toda a população usar. Então, isso realmente é algo que traz um nível de importância. E a UFMG é uma empresa reconhecida mundialmente, não é uma empresa mineira só, né? É uma empresa que tem um impacto quando se fala de pesquisa e inovação em diversas áreas. Então, carregar o nome da universidade junto é uma bela assinatura, né? Não só aqui no Brasil, mais forte aqui para os médicos e para a população mineira, mas para o mundo inteiro. Você quer falar alguma coisa? Não. Vamos passar para mais informações. Então, a gente tem um pouco dos dos antes e depois do estudo clínico, né? Então são todos participantes do estudo clínico. Olha aqui em lábio inferior esquerdo dessa paciente, isso aqui tudo com 30 dias, gente. 30 dias, normalmente com 30 dias eu não faço nem retorno dos meus pacientes de acne. Olha o resultado. Olha o tanto que essa acne diminuiu no lábio inferior dessa paciente. Olha a testa, próxima aqui, a ruga ao bravo, assim. Olha como que melhorou. No alto das sobrancelhas, reduziu muito o processo inflamatório, o tamanho da acne. Essa daqui é bem... Olha a bochecha, lábio. Ela tava bem
realmente precisando de Aquinano. Você falou que a vermelhidão é uma característica da inflamação. E é perceptível que a pele fica realmente mais clara do que estava no início do tratamento, né? Tem algumas características aqui muito importantes. Um, que ele tem ação antimicrobiana, sem ser antibiótico. Olha que maravilhoso. Hoje, quando a gente trata bactéria, é isso aqui quando a gente usa antibiótico. Porque hoje em dia todo mundo tem resistência bacteriana. E aqui a gente tem um antimicrobiano sem ser antibiótico. Uma outra coisa é o tratamento de manchas. Ele realmente despigmenta manchas, e lá nos estudos lá que eu tive acesso, eu vi comparação dele com alguns ácidos muito famosos para despigmentação com resultados iguais ou melhores. Então a gente tem um único produto, uma renovação celular, e isso é sinal de anti-aging, uma desqueratinização, ou seja, aquele processo de hiperqueratinização ele também cuida, ele tem ação antimicrobiana, ele estabiliza o colágeno da nossa pele, então para todo mundo. Então tem outros efeitos. Olha aí, a doutora tá entregando. Tudo! Eu não sei acreditar. É pra vocês não se assustarem, se por um acaso vocês não só tratarem acne, mas ficarem mais bonitos, é o Aquinano mesmo. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante do resultado desse estudo clínico? É que tem 90% dos participantes atestaram que o produto melhorou a hidratação da pele. E aqui a gente tem até comentário do, acho que é o Wellington mesmo, que comentou que usando outros produtos você sente um ressecamento. Exatamente, com ele não, com ele é exatamente o oposto. No Blue Active vem moléculas de água junto. Então é super interessante por isso, porque a gente consegue agregar a hidratação. Que gente, isso é disruptivo mesmo. Porque na verdade é um conceito que as pessoas às vezes confundem, né? De achar que tratar a oleosidade, você não pode, você tem que descuidar da hidratação. Muito pelo contrário, uma coisa é óleo, outra coisa é água. Nós temos que conseguir tratar o sebo sem tirar a água da pele. O que é muito difícil com o que a gente tem de convencional no mercado. É o tal de ficar acrescentando passo no skincare. Porque esse tira a hidratação. Então eu vou pôr um que coloca a hidratação. Entendeu? E sempre que aqui não precisa. Só de fazer o uso dele, único e exclusivo, é o suficiente. Agora vocês estão começando a entender quando a gente fala de disruptivo, de inovação, é o que a gente está querendo dizer, né? Olha como que despigmentou as manchas dela. Paciente de fototipo um pouco mais elevado, que é extremamente difícil tirar manchas de paciente mais moreno. Olha na bochecha como que melhorou. Olha a testa. E, gente, olha, essas fotos aqui, eu sei que vocês que trabalham com mídia estão acostumados a ver fotos, fake de fotos. Esses aqui são estudos clínicos. Estudos clínicos são estudos que são assinados por uma empresa terceirizada, que não é a Nanonib, nem a Eva Laboratórios, que ela vai validar que tudo isso que vocês estão vendo aqui, que é a mesma informação que nós vamos levar aos médicos, ela tem uma validade científica, tá? Então, existe todo um critério, um protocolo, como tirar essa foto, que tipo de câmera, tudo isso tem um controle que é pra exatamente a gente não entrar nesse mundo da transformação digital e manipular uma foto. Essas fotos aqui estão em estudo clínico assinados. É a mesma iluminação, validados. mesma câmera, a mesma posição, então vocês veem no queixo do paciente, então fica posicionado igual pra gente poder ir acompanhando. Legal. Olha essa aí também, é um outro caso de melhora importante. Outro, olha isso, olha, ali no queixo. Tainara perguntou, queria saber se gestantes e lactantes podem usar os produtos. Tenho muitas mulheres assim no meu público. Quem responde é a doutora. Eu vou falar pelo lado do conhecimento que a gente tem. Nenhuma mulher grávida vai se propor a participar de um estudo científico, de uma molécula inovadora. Ok, gente? Ninguém vai hoje, ter esse assim, risco. todo estudo científico ele passa por uma comissão de ética, né? Uma bancada de ética. E aí existem algumas regras a cumprir nessa bancada de ética, coisa que não existia antigamente. Então, os estudos em grávidas não existem, nunca vão existir, né? Porque a bancada de ética não autoriza que uma grávida coloque um feto em risco. Então, por exemplo, eu na dermatologia, pode fazer botox em grávida? A gente não sabe, nunca vai saber. Pode fazer preenchimento, não sabe, nunca vai saber. Então, realmente, essa informação, apesar da gente suspeitar que não há mal nenhum, a gente nunca vai ter um selo de permitido o uso em gestante na nossa caixa, porque não se pode fazer o estudo em gestante. O que esse protocolo exige da gente? Que a gente, por meio de outros caminhos, prove que esse produto ele não tem uma influência sistêmica que, por consequência, poderia afetar um A feto. gente fez os testes em placenta, né? Exatamente. Então, essa é a vantagem. O teste de segurança, até onde o limite necessário foi feito, e nós garantimos isso. Mas a gente nunca vai poder afirmar que uma gestante pode usar. Próximo dano. Minha pele é seca, mas tenho acne, a Karina falou. É difícil achar o produto que não vai ressecar. A Karina não vai ressecar. Exatamente, é isso realmente que acontece. Especialmente, imagina tratar acne no inverno. A pele, como é que é o nome dela? A Karina. A pele da Karina, uma pele seca. No inverno fica mais seca ainda. Imagina usando um produto convencional. O que não vai virar? Com a Aquinano é o contrário. A Aquinano dá um poder de hidratação, porque ele puxa a água, ele carrega a água junto dele. A Vanessa perguntou se o produto pode ser interagido com outros com segurança. Pode. Apesar de não ser necessário, Vanessa. Mas será que ela quer saber em relação ao protetor solar, uma base? Ela não me especificou. Mas Se ela mas a resposta é que sim. Pode. Até pra você ter dificuldade pra ver a eficácia do produto se ela misturar com outro, né? Ela É, vai saber se nesse ele momento não dá pra querer abraçar o mundo, né? Não dá pra fazer uso de tudo que existe no mercado. É Aquinano puro. Mas pode fazer uso do protetor solar em seguida, uso de maquiagem, sem problemas. Thaís comentou, às vezes aparece acne no meu rosto da classificação grau 2. O que eu poderia fazer para não piorar essa situação? O Aquinano, desde o gel de limpeza e espuma de limpeza, passando pelo tônico e em seguida o gel creme. E se você notar piora em período menstrual, você pode pegar nas acnes mais inflamadas e colocar o acne spot. Um minuto, Dani. Pessoal, acho importante dizer. Qual a diferença, então, do spot pro acne gel creme, né? O acne control. A diferença é concentração. A culpa é minha, viu, gente? Tá todo mundo cozinha. tossindo. A diferença é concentração. Como a proposta que a gente traz do spot é realmente pra pegar aquela acne que já tá com inflamação, que é da foto que você vai tirar da festa de 15 anos, ou da saída com aquele boy que você tá um tempão paquerando, a concentração do princípio ativo é maior nesse produto. E com isso a gente tem uma resposta mais rápida. Então a diferença básica entre um produto e outro é essa, ok? Certo. A Marina perguntou, quando a inflamação acomete 1 ou 2 comedões, já é considerado grau 2 ou somente quando em uma maior quantidade? Em uma maior quantidade. Quando é assim, a gente considera que é pontualmente. Na verdade, o que a gente tem que ver? A prevalência naquela pele. Se a prevalência é de acne grau 1, é uma acne grau 1 caminhando para 2. Se a prevalência é de 2, então é acne grau 2 com alguns pontos de grau 1. Então tem que ver a prevalência no rosto como um todo. Então vamos supor, aquele paciente cheio de comedãozinho, e aí no período menstrual inflamou 2. Não é acne grau 2, não é considerado. Aí você vai fazer o uso das medicações, do tratamento completo e colocar o spot na acne inflamada, que é a de grau 2. É que tem hiperemia, inflamação ao redor do comedão. Tá, agora chegaram algumas perguntas novas aqui. Algumas pessoas perguntando se pode manter retinol na rotina usando a linha Aquinano Blue Active. Não nesse momento, não é que é contraindicado, mas é porque o retinol, ele pode sim, é um dos ativos que é o que eu falei, é o convencional do mercado. Então o retinol ele pode ajudar na acne. Então não é o momento de Pessoal, vocês têm que entender uma coisa.
Nós estamos num projeto, onde a gente vai colocar vocês para fazer a experimentação aqui do Blue Active única e exclusivamente e isolado. Então, qualquer outro produto, a resposta vai ser não, a não ser o protetor solar. Vamos deixar só ele sozinho. Retinol é um produto que também pode auxiliar no tratamento da acne. Ele é daquelas dificuldades que eu falei, que é um produto que não pode com sol, que descamba sensibiliza a pele, que precisa associar outros medicamentos para ter um melhor controle da acne. E o retinol, ele vai entrar nesse grupo de produtos que traz essas dificuldades pra gente. A gente trouxe um facilitador. Então, nesse momento, não é o momento de usar retinol, não. É para usar só essa linha aqui associada ao protetor solar, tá bom? Tá. Devo tentar curar minha acne hormonal sem utilizar anticoncepcional passado pela ginecologista? E sim com Acnano? Eu, particularmente, não utilizo anticoncepcional para tratamento de absolutamente nenhum tipo de acne. Agora, sua acne hormonal é por quê? Qual que é o seu diagnóstico de distúrbio hormonal? É uma síndrome do ovário policístico? Provavelmente é. Quem perguntou? A Ana Ramos. Então, mulher, né? Então pode ser uma síndrome do ovário policístico. Eu trato síndrome do ovário policístico sem o uso de anticoncepcional. Então, normalmente eu não faço uso, não. Então é possível, tá? Super possível. O Wellington perguntou se pode ser usado nas costas. Pode ser usado em qualquer região do corpo ou rosto. A acne ela é mais prevalente no rosto, mas ela pode acometer pescoço, ombros, início do braço, colo e costas. E pode ser usado em qualquer uma dessas regiões. Certo. Samara perguntou sobre cravos tem o mesmo efeito? Sim, tem o mesmo efeito. Todas as acnes, elas têm aquele mesmo processo até chegar na inflamação. Uns menos, outros mais, mas passa pelos mesmos processos. Então, a Acnano ajuda, inclusive, na acne grau 1, que é o cravo, o comedão aberto, aquele pretinho. Marina perguntou, ficou em dúvida entre o gel de limpeza e a espuma, qual a diferença? Na verdade... desculpa. É o veículo. Então, assim, a composição muito semelhante, mas quem prefere espuma usa um, é do gosto. E quem prefere o gel usa outro. A espuma é um pouquinho mais suave, né? A sensação do toque dela na pele é mais suave. Sensorial. Então, por exemplo, a nossa espectadora que falou que tem a pele já seca. Sim. De repente, a espuma seja uma boa ideia para ela. A Damares falou que sofre com dermatite. Os produtos ajudam também em relação a isso? Dermatite o quê? Atópica, seborreica, tem vários tipos de dermatite. Ela só mencionou dermatite, vamos ver se ela manda um pouquinho mais depois. Aí a Bruna perguntou a sequência e ordem que deve usar os produtos. Então, vamos lá. Primeiro, higiene. A gente tem duas opções para higiene. O gel e a espuma de limpeza. Em seguida, vocês vão pegar um algodãozinho e utilizar o tônico para fazer o controle da oleosidade e manter o... Aqui tá bem aqui atrás, né? É isso, gente. Ali, o tônico, para fazer controle de oleosidade, a gente conseguir manter ainda mais o Blue Active na nossa pele, porque o de limpeza vai ficar e depois será lavado. Então, a gente vai mantê-lo através do uso do tônico, que faz controle de oleosidade. E em seguida, o passo 3 é o gel creme. O gel creme você também vai usar logo em seguida e pode ser passado protetor solar ou maquiagem por cima. E já, olha esse garoto propaganda. Socorro! Olha, a Eva fez uma contratação boa por esse moço. Olha, depois vocês comentem aí. Pra quem já... tem um número, a ordem. Tem um número, não sei se tá no Isso. Mas dentro do produto tem a numeração para mostrar exatamente a sequência de uso de cada produto. Então, na dúvida, é só olhar a numeração, tá? Oi, esse microfone. Pra quem não queria microfone, não larga mais. Ó, gente, pra quem ficar na dúvida, o Acnano, atrás tem a numeração. Então, na dúvida da sequência correta, número 1, número 2, número 3, e vocês vão seguir certinho, tá bom? O que acontece? Nós temos, como a doutora falou, para duas apresentações diferentes quando a gente fala de limpeza. Tem gente que prefere o gel, dá aquela sensação, né, gostosa, e eu acho que principalmente os homens. Eu preferi, por exemplo, o gel. A minha esposa já gosta mais da espuma, tá vendo? As mulheres, a maioria opta pela espuma. Então é uma questão realmente de gosto. O importante é que ambos funcionam. E por fim, o último passo seria o spot, que você pode aplicar por cima das acnes que estão piores, mais inflamadas. Então o spot não é todos os dias, né? A rotina diária seria isso daqui. O spot é pro casual, né? Assim, a rotina diária são... aquele SOS. Pensa que o spot é o SOS. A rotina diária são 3 passos. Eu tenho uma pergunta da Clarice, mas eu vou só linkar com o da dermatite, porque a Marina respondeu que é dermatite perioral por causa de alguns produtos, inclusive corticoide. O Blue Active pode fazer com que eu tenha essa reação? A gente tá falando de acne, eu acho que a gente, em relação aos estudos, é acne, né? Senão a gente entra além. Deixa eu dar Pessoal, vai todo mundo querer fazer consulta, nós fizemos o mesmo, viu? Vocês vão ter a doutora Lívia só pra vocês. Então, alguns detalhes que vão extrapolar a conversa de hoje, que é sobre acne, deixem pra conversar lá com a doutora Lívia, ela vai responder pra vocês, até porque é uma coisa muito particular pra gente ficar falando aqui pra todo mundo, tá bom? A Clarice perguntou, ela tá fazendo tratamento com Tarfic? 0,1%. Não tem problema. Não tem problema, tá? Tem rosácea, minha pele é sensível e qualquer limpeza mais pesada, como lenço umedecido, fica bem vermelha. Algum problema nisso? A Betânia, ela já tinha comentado com a gente que às vezes ela tem ressecamento mais assim na área das bochechas e tal. A rosácea é uma outra doença, mas não tem problema não. Pode fazer o uso. De repente, pra ela, a espuma vai ser uma limpeza mais agradável. Eu acredito que agora a gente respondeu todas as perguntas. Aquele momento que você falou, que você convidou o pessoal que já tinha feito tratamento pra acne, falar como que tinha sido, eles comentaram mesmo que resseca bastante. Puxado, viu? Eu sei que eu passo no consultório com vocês, eu sei. Mas eu acredito que então a gente... se quiserem mandar mais alguma pergunta, eu vou vendo aqui ainda, pessoal. Caso eles tenham outras perguntas, né, a gente pode deixar o canal também da Maria, né? Eles poderem enviar. Nesse caso da dermatite, que a gente não vai discutir ele aqui, mas ela pode colocar lá também pra ser respondida a parte. Também devem ter outros, né? Cada um tem a sua particularidade, a gente vai responder um por um. Podem ficar tranquilos, nós vamos fazer o acompanhamento também, claro, né? Com certeza. Inclusive, um abraço, Maria. Ela tá aí nos ouvindo, com certeza. Tá assistindo vocês. A Maria, ela é exclusiva de vocês, viu? Então ela tá aí pra atender vocês da melhor forma possível e ela vai ser esse grande intercâmbio entre vocês e a doutora Lívia, tá bom? Ótimo. Bom, gente, é isso, né? A gente tá confiando super em vocês, na expertise de vocês em divulgar o produto. Pega esse filho, mostra pro mundo e façam parte dessa história. Muito obrigado, uma boa noite, obrigado pela participação da doutora Lívia mais uma vez, nossa gratidão por você estar nesse projeto com a gente e muito obrigado a todos vocês, viu? Um forte abraço. Muito obrigada, equipe. Obrigada, pessoal.